Pessoal, hoje eu quero falar sobre 4 níveis de intimidade com o Senhor. Eu tenho certeza que você hoje vai aprender, porque a Bíblia relata 4 níveis de intimidade com o Senhor. E eu tenho certeza que você hoje vai adquirir um grande conhecimento e que nós venhamos a cada dia se esforçar e empenhar para que nós venhamos chegar ao nível máximo de intimidade com o Senhor, que é a vida na dependência do Senhor. Amém? Meus irmãos, eu quero começar com a abertura da palavra no Evangelho de João, no capítulo 14, o verso 6, que Jesus diz assim: E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pessoal, só para que você possa entender, ter uma compreensão, Jesus, quando ele estava dizendo caminho, verdade e a vida, Jesus ele estava retratando o tabernáculo. E naquele tempo o tabernáculo ele era dividido em 3 partes, a parte interna do tabernáculo, né, que tem a área externa, que era a área aonde os gentios frequentavam, e logo após tinha na primeira entrada a bacia com água, que é para limpeza, para purificação. Então Jesus, quando ele estava retratando que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele estava retratando ali a figura do tabernáculo, porque dentro dessa divisória do tabernáculo a gente vê que a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, a primeira era a área externa, que era somente os gentios acessavam. A segunda, terceira e quarta área, meus irmãos, não podia entrar de qualquer jeito, não podia entrar de qualquer maneira, porque aquele que outrora entrasse de qualquer maneira, ele era morto sumariamente, instantaneamente. E ali a gente vê que a área externa dos gentios, depois a segunda divisória, que é a área do altar, onde tinha a bacia com água para purificação. Depois, no terceiro compartimento, a mesa do altar, então, com candelabro. E a quarta divisória, que é onde ficava a arca da aliança, né? E ali, pessoal, Jesus, quando ele disse ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo ali a figura do tabernáculo. E isso é muito importante a gente entender o significado disso. E com base nessa figura aí do tabernáculo, pessoal, eu quero trazer também ao nosso conhecimento, ao conhecimento, para que nós venhamos a entender, porque a Bíblia relata 4 níveis de intimidade com o Senhor. E é disso que eu quero falar. Porque quando a gente pega a primeira entrada ali do tabernáculo, que é a área externa, que era somente os gentios que acessavam, depois ali o segundo era que tinha ali a bacia com água, e depois a terceira, o candelabro, a mesa ali, e depois o último, que era a arca da aliança, era somente o sumo sacerdote. Ele não podia entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira, ele tinha que preparar e não podia, tinha todos os rituais que tinha que ser seguido, porque se não fosse, a pessoa era exterminado na hora. Então, assim, aí, pessoal, eu quero trazer para que você possa atentar 4 níveis de intimidade com Deus. Com base em que palavra? Ezequiel 47. Ezequiel 47, quando a gente pega a partir do verso 1, que eu quero estar lendo aí para que a gente possa entender, compreender e caminhar melhor sobre esses 4 níveis
de intimidade que quando a gente pega esse estudo, nossa, eu fico maravilhado. Assim, para que a gente possa ter uma vida verdadeiramente na dependência do Senhor, para que nós venhamos ter uma vida de compromisso com Ele. E esse nível 4 são poucos que alcança, são poucos. Por quê? Você vai aprender, você vai ver que o que eu estou falando são para poucos. Pessoal, Ezequiel no capítulo 47, a partir do verso 1, que diz assim: reconduziu-me então para a entrada do templo, e vi ali água que escorria sob o limiar do templo, para o lado do oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. A água escorria pelo pórtico do norte, e rodear por fora até o pórtico exterior, que dá para o oriente, onde a água estava escorrendo do lado direito. O homem dirigiu-se para o lado do oriente com um cordel na mão, medindo 1000 côvados, e me fez atravessar a água, que dava pelos tornozelos. Tornou a medir 1000 côvados, e fez-me atravessar outra vez a água, que agora dava pelos joelhos. De novo mediu 1000 côvados, e de novo me fez atravessar a água, que agora dava pelos quadris. Ou algumas traduções aí, região lombar, pela lombar, tá, pessoal? Mediu outros 1000 côvados, e agora era uma torrente que eu já não podia atravessar, pois a água tinha subido tanto que formava um rio, que só podia atravessar a nado. Disseram-me então: viste, filho do homem? E me fez voltar para a margem da torrente. Quando voltei, eis que havia ali na margem da torrente árvores abundantes de um lado e de outro, e disse-me: esta água que escorre para o lado oriental desce para o Arabá e entra no mar. E ao entrar no mar, a sua água se torna salubre. Resultará daí que em todo lugar por onde passará a torrente, os seres vivos que o povoam terão vida. Haverá abundância de peixe, já que onde quer que esta água chegue, ela levará salubridade, de modo que haverá vida em todo lugar que a torrente atingir. À sua margem existirão pescadores, desde Engade até em Eglaim. Haverá lugares para estender as redes. Os peixes serão da mesma espécie que os do grande mar, e muito abundantes. Mas quanto aos seus brejos e pântanos, estes não serão salubrificados, antes serão deixados como reservas de sal. Junto à torrente, em sua margem, de um lado e de outro, encontra-se toda a sorte de frutos comestíveis, cujas folhas não murcharão e cujos frutos não se esgotarão. Produzirão novos frutos de mês em mês, porque a sua água provém do santuário, pelo que seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Meus irmãos, aqui a gente vê 4 níveis de intimidade com o Senhor. Que profundo, hein? Veja bem, 4 níveis de profundidade. Aí quando a gente pega o tabernáculo, aquelas repartições do tabernáculo, que é a área de entrada, que era somente os gentios acessavam, e depois ali era o sacerdote, sumo sacerdote, então que acessavam a área ali, a gente precisa entender que nessas 4 divisórias do tabernáculo, ela também nos dá uma mensagem, né? Que Jesus diz que ele é o caminho, verdade e a vida. Então, serve para que a gente possa atentar para esses 4 níveis de intimidade. Por quê, meus irmãos? O profeta, ele revelou ali
através da palavra, da revelação que ele recebeu do Senhor, e ela nos dá um grande ensinamento. Porque, meus irmãos, quando nós chegamos na presença, nós aceitamos a Jesus, né? Ele nos aceita, né? Porque é Ele que nos aceita, nós falhos, humanos, cheios de pecados, cheios de erros, cheios de falha. Deus decidiu nos amar enviando o seu Filho para que nós crescêssemos nele e para que nós fôssemos justificados. Então a gente precisa entender que quando nós chegamos até Cristo, o Cristo chegue até nós, meus irmãos, é o primeiro passo que a gente dá. E é esse primeiro passo que, quando nós iniciamos a nossa caminhada com Jesus, a água ela está aos nossos pés. Olha que coisa interessante. Então, meus irmãos, quando se fala a água ali nos tornozelos, então se fala de pouco conhecimento, se fala de pouca intimidade com Deus. Nós iniciamos, somos ainda meninos na fé, imaturos, aí a água está nos nossos tornozelos, né? Nos nossos pés, né? E ali, meus irmãos, aonde nós temos que buscar o conhecimento, buscar mais de Deus, mais de Jesus, mais de conhecimento da sua palavra, mais de entender os propósitos, os desígnios do Senhor para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. E assim nós vamos crescendo na graça, no conhecimento. E logo após, meus irmãos, olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. A água, se fala da água nos joelhos, né? Então, tornou-se a medir 1000 côvados e me fez atravessar outra vez a água, que agora dava pelos joelhos. Aí, meus irmãos, quando se fala de água no joelho, nos joelhos, nós estamos começando a crescer na presença de Deus, é o nível de crescimento, é o nível mais de oração, é o nível mais de confiança com Deus, é o nível de depender mais dele e uma vida alicerçada na oração. E ali assim nós vamos crescendo na graça, no conhecimento, na fé. E o interessante, meus irmãos, quando se fala 1000 côvados, 1000 côvados equivale a 500 metros, então a cada 500 metros Deus ele está nos medindo, é como se Deus estivesse medindo, ali apurando a nossa conduta, a nossa bagagem, o nosso conhecimento, o nosso nível de fé e de intimidade para com Ele. Então Deus ele está a todo momento nos medindo, então a todo momento Ele está ali permitindo que nós venhamos crescer também com Ele na graça e no conhecimento. Então, meus irmãos, e depois fala-se também as águas também nos quadris, ou algumas traduções vai dizer nos lombos, né, meus irmãos? Que diz assim, quer ver? De novo mediu 1000 côvados e de novo me fez atravessar a água, que agora dava nos quadris, ou algumas traduções nos lombos. Então, meus irmãos, quando se fala das águas nos lombos, ou seja, nos quadris, se fala de quê? Se fala de açoite, se fala das agúrias que a gente passa para servir ao Senhor, se fala dos maltratos que a gente passa, da nossa perseguição. E aí, meus irmãos, então as águas no lombo é o momento de mais luta na nossa caminhada,
Muitas das vezes você pode falar assim, poxa, mas eu estou com a água então nos lombos, então nos meus quadris, porque a luta, a perseguição tem sido tanta para fazer a obra, para pregar o evangelho, para viver o evangelho, a luta, a perseguição tem sido tanta, os açoites têm sido tanto. Então, meus irmãos, se fala de uma vida que você tem comunhão com Deus, mas através dessa comunhão, as lutas que você passa devido à sua intimidade, o seu compromisso, a sua devoção, aí vem as lutas, as perseguições, os maus tratos, a má aceitação das pessoas, porque as pessoas passam a te odiar, porque o próprio Jesus disse, olha aí, sereis odiado por todos. Então, meus irmãos, essa caminhada, ela não é fácil. Mas para nossa grande alegria, depois dessa caminhada, meus irmãos, você está a um passo de chegar ao 4º nível de intimidade com o Senhor. Porque nesse 4º nível de intimidade com o Senhor, meus irmãos, é tremendo falar sobre isso. É uma vida totalmente na dependência, uma vida abnegada ao Senhor, uma vida de compromisso, de fé, de fidelidade, você passou pelas lutas, pelas provações, agora você vai ser aprovado por Deus, chegando ao seu nível de intimidade máximo com o Senhor. E como é esse nível máximo de intimidade com o Senhor? Olha para você ver que como é importante. Olha, que diz assim no verso 6, olha, Ezequiel no capítulo 47, verso 6, que diz assim, olha, que diz assim, então viste o Filho do Homem, e me fez voltar para a margem da torrente. Quando voltei, eis que ali havia, na margem da torrente, árvores abundantes de um lado para o outro. E disse-me, esta água que escorre para o lado oriental, desce para o Arabá, e entra no mar. Ao entrar no mar, a água se torna salubre, resultará daí que em todo lugar por onde passa a torrente, os seres vivos que povoam terão vida. Aí, meus irmãos, quando se fala da água, se fala também do Espírito Santo na nossa vida. Se fala da presença do Espírito Santo, ele flui vida, o Espírito Santo, ele é a vida. Ele é a vida de Deus, ele transmite a vida de Deus para nós, para que nós venhamos ser servo, obedecer, ter compromisso, ter fidelidade, ser preparado para as lutas, para as provações. Sabe, meus irmãos, porque o próprio Jesus nos ensinou que no mundo nós teríamos as lutas, as provações, e nós deveríamos perseverar até o fim. E ao que perseverar até o fim, este será salvo. A nossa conduta, a nossa caminhada consiste em perseverar, levar a nossa vida de compromisso com o Senhor. Então, meus irmãos, veja que no verso 6 vai se dizer, mediu outros 1000 côvados, e agora era uma torrente que eu já não podia atravessar, pois a água tinha subido tanto que formava um rio, que só podia atravessar a nado. Oh, meus irmãos, esse aqui é o nível mais importante de intimidade com o Senhor. Ah, mas peraí, mas eu tenho que atravessar nado? E qual o significado desse atravessar nado? Esse atravessar nado, meus irmãos, a nadar, retrata-se o nível mais profundo de intimidade com o Senhor, porque é nas águas profundas que nós aprendemos a confiar no Senhor. Quando não tem mais jeito, quando nós não conseguimos na nossa força, nós temos que depender do Senhor. Nós temos que entregar para Ele e falar, Senhor, guia a minha vida. Esse é o nível mais importante de intimidade com o Senhor. Meus irmãos, imagina você tentar nadar contra a correnteza.
Nós não conseguimos. Nós não temos força para nadar contra a correnteza. Mas aí, quando se fala das coisas celestiais, das coisas de Deus, aonde fala que só podia atravessar nado, a pessoa para atravessar ali, ela tinha que ter uma vida de comunhão, de devoção, tem que ter uma vida de comunhão, de devoção, de compromisso com Deus, uma vida de confiança, porque na força sua você não consegue atravessar. Na força sua você não tem força, na força sua você é incapacitado, mas na força do Senhor, na força do Espírito Santo, é Ele que te capacita para você chegar ao nível de intimidade mais profunda com o Senhor. É o nível 4. Meus irmãos, é tremendo isso, falar nisso. Porque esse nível 4 é poucos que conseguem chegar. É para poucos, porque é ter uma vida de devoção, uma vida de abnegação, de renúncia, de viver para o Senhor, de ter a dependência dEle, de saber que Ele está governando a sua vida, que Ele está direcionando, que tudo o que acontece na sua vida está na direção, está na dependência dEle. Meus irmãos, esse nível de intimidade é para poucos. Mas talvez você esteja lá nas águas, lá nos lombos, né? Lá no quadril, onde os açoites, as lutas, as tribulações, as perseguições, os levantes, os impedimentos de você fazer a obra. Mas pode ter certeza, continue firme no seu propósito, continue buscando, continue sendo fiel a Ele para que você possa chegar no nível de nadar, o nível de confiar, de você falar assim, Senhor, guia minha vida, porque eu não posso nadar contra essa correnteza. Não tem como eu nadar, Senhor, porque na minha força eu não consigo. Agora eu preciso depender do Senhor, eu preciso estar na dependência do Senhor, eu preciso depender do Teu Espírito Santo. E quando se fala da água, se fala do Espírito Santo. Imagina, meus irmãos, que coisa tremenda, que coisa fantástica. Você nadando nas águas do Espírito Santo, você uma vida de intimidade com Deus, uma vida de compromisso com Ele, uma vida de confiança, saber que é Ele que está governando a sua vida, Ele que está direcionando a sua vida em todas as áreas. Oh, meus irmãos, é maravilhoso isso. Talvez você esteja hoje passando por essa situação, vê o seu problema, vê a sua luta como grande, mas tenha certeza, continue firme no seu propósito, vida de comunhão, vida de devoção, vida de oração, vida de santidade, compromisso com Deus e com a sua palavra, para que você possa chegar nesse nível, ao nível mais profundo de intimidade com o Senhor. E é poucos que alcançam. Então, meus irmãos, é tremendo esse estudo, né? Porque, meus irmãos, nós devemos entender que a água, quando se fala da água na palavra do Senhor, se fala de vida. E quando a água, quando o Espírito Santo, ele toma a direção da nossa vida, ele nos dá vida. Ele nos encoraja, Ele nos dá coragem para nós passarmos pelas lutas, pelas provações. Ele aquieta nossa alma, Ele traz a paz, Ele traz a alegria, mesmo ainda nas tribulações. Talvez muitos olham para você e falam assim, poxa, mas aquele irmão, aquela irmã passa por uma luta. Oh, meus irmãos, mas não sabe que a alegria que está no seu rosto, que vem do Espírito Santo, é Ele consolando, é Ele te guiando, é Ele te dando paz, é Ele te dando sabedoria para agir nas horas difíceis. Quando você não aguenta, você entrega para o Senhor. Senhor, está entregue em tuas mãos. Senhor, eu não consigo. Esse é o nível 4 de intimidade. Senhor, não tem jeito, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor me dá vitória. Eu creio que o Senhor me dará a vitória. Esse é o nível máximo que Ezequiel revela através da palavra. Quatro níveis de intimidade. E é profundo. Então, e a água é o Espírito Santo. Tenha uma vida na dependência do Espírito Santo, para que você possa chegar nesse nível 4 de intimidade com o Senhor. Sabe, meus irmãos,
E ali quando se fala, quando essa água depois, aonde ela passa, ela produz vida. Aonde o Espírito Santo ele passa, ele produz vida. Quantas pessoas estavam mortos espiritualmente, e nós estávamos, a nossa condição era mortos espiritualmente. Mas o Espírito Santo nos alcançou, trazendo a vida para nós, trazendo a Jesus para a nossa vida, para que nós possamos resplandecer a glória e a presença dele, para que nós venhamos ser um canal de bênção. Aquilo que aquela água salgada, que o sal, meus irmãos, quando ele é em excesso, ele mata. Quando você joga um sal em uma planta, ela morre. Então, e ao mesmo tempo Jesus diz que nós somos sal e luz. O sal que Jesus ele fala, nós somos o tempero, nós somos a luz para clarear, para iluminar, para trazer a paz, a luz. Se fala da presença de Jesus, se fala da presença do Espírito Santo na nossa vida. O sal, ele é o tempero, é ele que complementa. Se você faz uma comida, não colocar sal, não colocar um tempero, a comida não fica boa. Mas Jesus, ele diz que nós somos o sal e luz. Então é para que nós venhamos fazer a diferença. Fazer a diferença como? Tendo uma vida de comunhão, de devoção, e cada dia buscando para nós estarmos aqui, nesse quarto nível de intimidade com o Senhor, porque o Senhor a cada dia ele está nos medindo. Ele está nos medindo a nossa chegada no cristianismo, a água nos pés, pouco conhecimento, pouca intimidade com o Senhor, depois a água no joelho. Então se fala de crescimento na presença do Senhor, vida de oração, depois a água nos lombos, então nos quadris. Então se fala das lutas, das perseguições, dos problemas que nós enfrentamos para servir a Deus. Então se fala de comunhão com Deus. Quando você tem comunhão, vem as lutas, vem as perseguições, vem tudo para fazer você impedir, para que você não venha chegar ao nível 4, o nível de dependência com o Senhor, o nível da confiança com o Senhor. E nessa noite, meus irmãos, eu quero deixar para você esses 4 níveis de intimidade. Busque, caminhe para que você possa cada dia crescer na graça, no conhecimento do Senhor e ser um canal de bênção, e que a cada dia a nossa vida possa ser nadando. E porque contra o nado nós não podemos, nós não temos força, mas é nadando, porque o Espírito Santo é ele que nos capacita, ele que nos dá força para nós atravessarmos e chegarmos nesse nível de intimidade mais profundo com o Senhor, para que nós venhamos a cada dia crescer na graça, no conhecimento. E por isso, meus irmãos, o tabernáculo, ele era dividido nessas categorias. Então a área dos gentios, depois a área do altar, depois ali da mesa, do candelabro, e depois a última repartição era da arca, que é da vida. A vida não podia chegar de qualquer jeito o sumo sacerdote, porque senão ele era sumariamente morto. Então, e a gente aprende com isso, que a Bíblia relata esses 4 níveis de intimidade com o Senhor, que nós possamos a cada dia crescer na graça, no conhecimento e ter uma vida de intimidade com o Senhor no nível 4. Meus irmãos, já te agradeço, você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que esteve comigo, já deixa para mim qual nível de intimidade que você considera que você está com o Senhor. Qual? Me fala aí, será que você está no nível 3 das lutas, das perseguições? Ou você já está no nível 4, que é o nível na dependência do Senhor, deixando Ele guiar e direcionar a sua vida a
todo momento, que esse nível é para pouco. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que não é inscrito no meu canal, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like, ative o sininho das notificações para você ser notificado de novos vídeos. Pessoal, e me conte aí de onde você está vendo esse vídeo, deixa para mim aí a sua cidade, seu estado, que eu vou estar retribuindo a cada um de vocês. Um forte abraço, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu que sou o pastor e doutor Ademar, filiado pela Ordem dos Teólogos e Pastores do Brasil, OTPB 659, filiado, meus irmãos, na Ordem dos Teólogos e Pastores e também nos Estados Unidos, que a Ordem também nos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? É muito importante a gente ter a nossa filiação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau, fui. Jesus no controle sempre.